Agora nós queremos encontrar os extremantes dessa função de duas variáveis, x à quarta mais y à quarta menos 4xy mais 1. Né? Lembrando qual a técnica para se encontrar esses extremantes. Calcula as derivadas parciais, iguala elas a zero, encontra os pontos críticos e classifica os pontos críticos utilizando o determinante hessiano e a derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Né? Então, nesse caso, os pontos críticos da função vão ser dados pelas derivadas parciais 4x ao cubo menos 4y e 4y ao cubo menos 4x. Isso é facilmente verificado com você aplicando aí a técnica de derivação parcial. Você encontra facilmente essas derivadas parciais, né? Basta você derivar parcialmente para x primeiro. Então, você vai ficar com 4x ao cubo mais 0 menos 4y mais 0. Agora, derivando para y, 0 mais 4y ao cubo menos 4x mais 0. Ok? Então, aí, quando você igualar as duas a 0, né, que a gente precisa igualar tanto a primeira quanto a segunda a 0 para encontrar os pontos críticos, você vai encontrar essas duas equações aqui. Da primeira, você tira que y é igual a x ao cubo, né? E aí, substituindo na segunda, você vai encontrar que x ao cubo elevado ao cubo menos x é igual a 0, ou seja, x à nona menos x é igual a 0. Isso significa para mim que x vezes x à oitava menos 1 é igual a 0. Logo, x é igual a 0 ou x à oitava igual a 1. Isso significa, então, que x é igual a 0 ou x igual a mais ou menos 1. Tá bom? Como nós temos que os valores de x são 0, 1 ou menos 1, então nós encontraremos y igual a 0 para 0, nos dando o nosso primeiro ponto. Y igual a 1, né, quando x for 1, nos dando o nosso segundo ponto. E o y igual a menos 1, quando x for menos 1, nos dando o nosso terceiro ponto crítico. Então, agora a gente observa que o determinante hessiano nesse caso é 144x ao quadrado y ao quadrado menos 16. Perceba o seguinte, perceba que para o nosso ponto 0, 0, né, esse determinante hessiano vai ser menor que 0. Né? Então a gente já sabe que esse ponto vai ser um ponto de Cella. Tá? O que vai acontecer? Então agora nós temos os pontos mais ou menos 1. Né? É errado escrever assim porque aqui considera as variações, mas só para a gente aproveitar o espaço. O que vai acontecer? Aqui você vai ter sempre 144, porque tanto faz se é positivo ou negativo, elevou ao quadrado, vai ser 1. 144 menos 16 vai ser sempre 128 para os nossos outros dois pontos críticos, que é maior que 0. Então, nesse caso, eu vou ter que olhar para a derivada de segunda ordem com relação a x, né? Faltou esse 2 aqui e esse 2 aqui, tá bom? Que é 12x ao quadrado, que ela vai ser sempre maior do que 0 para os pontos que eu quero. Porque o x vai ser ou 1 ou menos 1, então vai dar sempre 12 porque está ao quadrado. Então, eu já sei que esses outros dois pontos aqui vão ser sempre pontos de mínimos, tá? Mas vamos analisar isso, então, utilizando os nossos recursos. Então, aqui está separado determinante hessiano e derivada parcial de segunda ordem com relação a x. Né? Novamente, faltou o quadrado. Como a gente tinha conversado, substituindo o 0, 0 do determinante hessiano, esse primeiro pedaço 0 sobra menos 16 menor que 0, P1 ponto de Cella. E aqui, tanto faz para o ponto 1, 1 ou para o ponto menos 1, menos 1. Tá? Nesse caso, o determinante hessiano você vai ficar com 1 vezes 1 vezes 144, gerando já aquele 128 que a gente tinha falado, maior que 0. Logo, como a derivada parcial de segunda ordem com relação a x é igual a 12x², sempre maior que 0, então esses dois pontos são dois pontos de mínimo, como a gente vai correr lá e ver no gráfico agora usando o GeoGebra 3D. Colocando essa função no GeoGebra 3D, né, a gente consegue perceber exatamente o que nós encontramos ali. Vamos dar uma giradinha aqui, ó. Temos exatamente um ponto de Cella na origem, né, e um ponto e dois pontos de mínimo em quadrantes, em dois quadrantes diferentes aqui no nosso plano XY, né, um quadrante positivo
e um quadrante negativo, né? Um está no menos 1, o outro está no 1, 1, ok? Exatamente aquilo que a gente tinha encontrado. Ó, perceba que os pontos estão até abaixo, né, do plano, ó, tá vendo? Então aqui você vê exatamente o que a gente encontrou lá. Um ponto de sela e 2 pontos de mínimos locais. Ok?